Meus amados, é sempre um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos, com as irmãs. Eu vou pedir para que vocês deixem abertas as vossas Bíblias no texto que nós lemos, Hebreus 11, e nós vamos trabalhar em cima desse texto de Hebreus 11. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta para você responder para você mesmo aqui, que é uma pergunta a pergunta talvez mais importante que ecoa através dos séculos e bate sempre à porta do nosso coração. O que você fará com Jesus? Essa é uma pergunta. E ela tem que ter uma resposta. Ok? O que você fará? E não é só uma pergunta teórica, não é um exercício, na verdade, acadêmico, e é a crise da nossa vida. É o momento que define quem nós somos quando nós respondemos a essa pergunta. E quem nós seremos a partir de toda a eternidade. Depende dessa resposta, dessa pergunta, a essa pergunta. Tem um filósofo dinamarquês, que eu marquei aqui, chamado Kierkegaard, não sei pronunciar aqui. É um filósofo que diz o seguinte, achei interessante esse texto dele, ele diz assim: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Ok? Você consegue olhar para trás e você consegue compreender algumas coisas da vida. Mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Então há momentos, meus amados, que na vida em que olhar para frente exige decisão que determinará todo o nosso futuro. Todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias. Eu queria, antes de iniciar aqui, eu achei interessante, eu estava concluindo aqui hoje à tarde esse estudo, e eu achei interessante o relato de William Borden. Alguém aqui acho que já ouviu falar, não sei se já foi comentado sobre esse jovem, ele morreu tão cedo. Ele morreu com 25 anos de idade, vocês sabiam? Mas ele ficou registrado até hoje. Em vários momentos, em vários sermões, é utilizado o testemunho aqui, a vida, o exemplo de vida desse jovem. Ele morreu aos 25 anos. Diz assim, olha só, acompanhe, eu fiz um resuminho aqui. Um jovem de 18 anos, William Borden, era herdeiro de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o pai dele trabalhava com mineração e eles tinham muito dinheiro mesmo. E era uma família poderosa ali. Ele tinha diante de si tudo o que muitos sonhavam: riqueza, influência, prestígio e um futuro garantido no mundo dos negócios. Talvez ele nem precisasse trabalhar mais, com tanto dinheiro que eles tinham. E após terminar o ensino médio, ele ganhou uma viagem, dos seus pais para percorrer o mundo. Um presente até incomum, uma viagem. E durante essa viagem, meus amados, ao passar por regiões da Ásia e do Oriente Médio, o William viu a pobreza extrema dos povos inteiros sem acesso ao Evangelho e uma realidade espiritual que nunca havia imaginado, porque ele já nasceu num berço praticamente de ouro, tinha tudo, mas ele se deparou com algo, uma realidade espiritual que nunca havia imaginado, e ali ele enfrentou uma crise. É a crise da decisão. Ele enfrentou essa crise: voltar para os Estados Unidos e assumir a fortuna da família, ou entregar sua vida completamente para o chamado do Senhor. Segundo os relatos, ele desde os seus 8 anos de idade, ele já tinha ali com ele aquele desejo.
E ele decidiu que não viveria para si mesmo, mas para Deus. Nas suas anotações, ele escreveu algumas frases sem reservas. Alguns anos depois, ele foi estudar numa das universidades mais privilegiadas, ali acho que de Chicago, né? Yale, fala. Ele se formou com honrarias. E ele, assim como os colegas, ele estava preparado para assumir todos os negócios, todas as riquezas, todos os compromissos. Mas já no primeiro ano ele se dedicou ali a missões, ele aplicou recursos, ele aplicou a sua vida e ele estudou e se formou ainda com honrarias. Ele serviu ao Senhor, estudou e se formou. Aí, após isso, ele foi para a faculdade para se formar missionário. E aí, meus amados, só para a gente encurtar aqui, ele decidiu dedicar a sua vida a missões. E uma outra frase que ele escreveu no diário é: sem voltar atrás. E depois de terminar os seus estudos, o seu objetivo era levar o evangelho aos povos muçulmanos. Ele viajou para o Cairo, ele ficou ali por volta de alguns meses para aprender a língua ali dos muçulmanos e tudo mais, para poder ir pregar na China. Mas ele foi acometido de uma enfermidade, de uma meningite espinhal que fala, e ele morreu jovem, com 25 anos. Morreu cerca de 4 horas antes dos seus familiares. Só que o que é interessante aqui nessa história, por que eu estou contando tudo isso? Porque tem tudo a ver com o texto bíblico que nós lemos aqui. Porque quando a gente chega em Hebreus 11, a gente se depara com o autor, ele está escrevendo para judeus convertidos que enfrentavam perseguições. Eles ouviram do evangelho e eles estavam tentados a abandonar a fé em Cristo para voltar ao judaísmo. E se a gente vê o propósito do livro de Hebreus, ele vem falar: olha, vocês são loucos. Cristo é superior a todas as coisas. As perseguições virão. E aí no capítulo 11 ele vem falar sobre, conhecido como a galeria dos homens da fé. Aqui nós estamos. E aí ele vem mostrar para nós aqui, meus amados, que ele vai percorrer o capítulo 11, ele vai mostrar para aquele povo que todos os heróis da fé viveram exatamente como os cristãos devem viver, pela fé, não pela vista. E aí ele percorre aqueles homens da fé, e é interessante que ele chega aqui a Moisés. Quem era Moisés para aquele povo judeu? Se não o maior. Se há alguém que fosse salvo, por morrer pelas obras, esse seria Moisés para aquele povo. Então o autor vem mostrar aqui para nós, Hebreus 11, a partir do 24, ok? Para quem chegou depois, nós estamos vendo aí. O autor vem mostrar aqui para nós, de Hebreus, que Moisés, ele não foi salvo por obedecer à lei. Eles queriam voltar para a lei. Mas Moisés, ele foi salvo, e a lei nem havia sido dada ainda. Ele vem falar, Moisés foi salvo da mesma forma que Abraão e que os demais, pela fé. E Moisés viveu pela fé. Moisés tomou decisões na sua vida com o olhar da fé. Então, o que eu queria aqui, para não alongar muito, eu queria dizer a vocês que a vida cristã, meus amados, ela é feita de decisões, não de sentimentos. E não de intenções. Não pode ser apenas desejos vagos, mas de decisões concretas, de decisões tomadas
tomadas ali no crisol das circunstâncias. São decisões que nós tomamos. E a primeira grande decisão que você tem que tomar para viver uma vida cristã de acordo com a vontade do Senhor é a decisão que o autor estava querendo colocar aqui para eles. Cristo é o quê? O maior. Cristo é tudo. E Deus, ele criou o ser humano com a capacidade de escolher. E hoje nós vivemos sob esse peso da capacidade aí, né? A glória dessa capacidade. E eu queria... eu acho que eles não vão conseguir. Eu marquei alguns textos bíblicos e os irmãos acompanhem aqui, que na palavra de Deus a gente vê que o Senhor e alguns profetas falam dessa decisão, de decisões que nós devemos tomar. Deuteronômios 30:19, né, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor fala: escolhe, pois, a vida. É uma escolha, meus amados. E a gente vê também lá no livro do profeta Elias, ali no Monte Carmelo, ele chega um momento que ali ele fala para aquele povo: olha, vocês estão divididos entre Deus e Baal. E ele chega naquele momento, ele fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se, ele diz aqui o texto bíblico, se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Então, meus amados, há uma escolha. E o que eu quero mostrar aqui, a partir desse momento, é que nesse texto de Moisés, nós nos deparamos com situações parecidas aqui. Porque a crise da decisão. Existe uma crise da decisão. Não é fácil. E aí nós vemos aqui nesse texto 4 dimensões aqui que Moisés ele vem nos mostrar dessa escolha, dessa crise que todo mundo passa. Nós passamos hoje. Quando eu estava lendo aqui o texto, a gente tem mais, mas nós vemos pelo menos aqui 4 momentos. E eu queria trabalhar, deixa sua Bíblia aberta, eu gostaria de ver o primeiro com os irmãos. Olha o versículo 24, a gente vai para um primeiro momento da vida de Moisés. A decisão contra o prestígio. Olha aí o que diz o texto. Pela fé, 24. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Esse texto, meus amados, é interessante porque a gente vê que Moisés, ele já era grande aqui. Só que aqui não dá muitos detalhes, mas se a gente for para Atos 7:22, a gente vai ter uma ideia de, né, que Moisés já grande, mas Moisés aqui, lá em Atos 7:22, ele nos dá um detalhe precioso que diz que Moisés, ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Ele era poderoso, nas coisas que ele fazia. E agora, o texto fala assim: Moisés sendo grande, ele recusou. Aqui, essa palavra é a mesma que é utilizada para negar-se a si mesmo. Ou seja, Moisés, ele renunciou, ele negou-se a si mesmo. Ele recusou aquele título, a sua identidade com os egípcios, para assumir a sua identidade com Deus. Então é uma mudança, né, por completo, é uma recusa
por completo, diferente daquele povo lá que a gente viu de Elias e de outros povos. Era uma recusa por completo. E o que ele recusou? O que Moisés recusou? Olha que interessante. Ele recusou ser o quê? O texto diz aqui, ser chamado filho da filha de Faraó. E aqui a gente precisa só, de forma breve, entender o que significa isso. Ali por volta da 18ª, dinastia, que era acho que o momento que Moisés estava vivendo, a gente vê que os egípcios eram um exército invencível. Eles tinham uma economia robusta, uma cultura sofisticada. E Moisés estava nesse momento. Ele era o príncipe. E aí a gente tem que entender que ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. E filho da filha de Faraó, só para vocês terem uma ideia, ele era um príncipe, ele teria, de certa forma, acesso ao trono. Ele era, de certa forma, herdeiro. Ele teria um poder político ali, por ser príncipe. Ele estaria ali nos conselhos, tomando as decisões mais importantes do império. Ele tinha uma riqueza, meus amados, incomparável. Ele tinha uma influência religiosa, que ali os egípcios, ele seria como se fosse um intermediário dos deuses ali daquele povo. Olha só. E ele tinha um prestígio social. E então ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. E para vocês terem uma ideia, como foi Moisés já grande? Todo mundo conhece a história, né? Que a filha de Faraó estava ali, né? É só para a gente entender um pouco, lá em Êxodo 2:7, a filha do Faraó encontrou o bebê no Nilo. Miriam ofereceu-se para buscar uma hebreia, aquela que nós conhecemos, que era a própria mãe de Moisés, Joquebede. E aí, meus amados, o interessante é que a filha do Faraó aceitou, olha só, o nosso Deus. E cuidou, amamentou. Só que os estudiosos falam assim que não foi um momento breve. Falou que alguns estudiosos falam que Moisés passou um tempo entre até o seu 8º e 12º ano com a própria mãe. Então ele cresceu aprendendo do Senhor. Com certeza ele cresceu, a mãe dele ensinou ele sobre Abraão, a quem Deus prometeu a terra, ensinou sobre Isaac, sobre Jacó, que lutou com o Senhor e prevaleceu. E a gente vê que ela ensinou sobre José, sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Moisés, ele aprendeu toda a cultura egípcia, ele aprendeu do Senhor, ele viveu nesse contexto e ele colocou na balança. Ele tomou uma decisão. E quando ele tinha 40 anos, nós sabemos da história, assistimos os filmes várias vezes, ele matou um egípcio e foi perseguido. E meus amados, o prestígio, a gente vê aqui que Moisés tinha um prestígio. E o salmista, o Antigo Testamento, ele vem falar que nós devemos ter um cuidado com o prestígio. Porque o que é o prestígio? O que você buscar o prestígio? Aí a gente vê alguns textos bíblicos, por exemplo, eu vou ler 2 aqui que eu anotei. A gente vê aqui o salmista, lá em Salmo 49:12, dizendo assim: o homem em sua pompa não permanece, é como os animais que perecem. A Isaías 40:6-7 diz assim, que a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor.
E aí vem uma pergunta: o prestígio é uma doce ilusão, passa rápido, é algo que às vezes se manifesta prazeroso e passa. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O Natan falou com muita propriedade, né, Natan? Hoje de manhã achei muito interessante que nós lemos aquele texto lá de Jesus, que ele fala que nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Onde estão os faraós? Onde estão os poderosos? Onde estão os políticos? Os influenciadores? Onde estão? Muitos talvez estejam em algumas páginas esquecidas. Mas uma coisa é certa, como Natan disse, isso se aplica: nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Hoje, há 2000 anos, né, Natan? Você falou? Quando Jesus proferiu as palavras. E aí, meus amados, nós podemos ter prestígio por títulos, nós podemos buscar prestígio por títulos. Eu quero ser chamado disso ou aquilo, eu estudei, então eu não admito não ser chamado de senhor, de chefe. Talvez seja o prestígio da aparência que você busque, talvez seja o prestígio aí da posição social, ou até mesmo o prestígio do ministério, que tem muitas pessoas, infelizmente hoje, nas igrejas, buscando cada vez mais ser prestigiado, ao invés de assumir que, a condição de servo, de humilde, e nós buscamos isso. E Moisés, meus amados, tinha tudo isso, tudo, ao seu alcance, mas ele recusou. E a pergunta que fica para nós é a mesma: se fosse com você, se fosse para você abrir a mão de um prestígio para seguir a Cristo, você faria isso? E eu queria ir para o segundo momento. O primeiro é a crise de decidir por Deus, né? A primeira é a crise do prestígio. A segunda aqui, olha o versículo 25, se você puder acompanhar. O versículo 25 diz assim: olha que interessante isso. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Se a gente não entender esse texto, fala assim: não, mas espera aí, Moisés, ele... o que está acontecendo aqui? Moisés tomou uma decisão. Primeiro ele recusou os prazeres, e depois ele assumiu a sua identidade, e ele escolheu aqui participar com a sua nova identidade do sofrimento junto com o povo de Deus. Ele fala aqui que ele queria sofrer junto com o povo. É uma solidariedade aí no sofrimento, é compartilhar a mesma sorte do povo de Deus, ainda que essa seja dolorosa. E o interessante, meus amados, que eu achei aqui nesse texto, que o pecado aqui, que ele fala no 25, acompanhe comigo aí: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, eu usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O pecado, ele se apresenta como algo, a princípio, bom. Algo bom. Do gozo do pecado. Ele escolheu passar junto com o povo do que ter um pouco do gozo do pecado, de alguns prazeres. E ele fala aqui que o gozo do pecado, ele tem uma data de validade. Olha só, eu peguei alguns textos aqui do Antigo Testamento, é muito parecido com a questão dos prazeres, e diz assim, lá em Salmo 73, ele foi escrito por Asaf,
E Asaf quase aqui, né? Quase ele tropeçou ao ver a prosperidade dos ímpios, porque a gente vê aqui na Bíblia que os ímpios ali era uma crise. O povo de Deus ali passando por, né, por alguns sofrimentos, e muitos povos que não queriam saber do Senhor passavam por outras situações. E aí ele fala assim lá no Salmo 73, eles são saudáveis, eles são ricos, eles são livres de aflições comuns. Aí, até que o salmista, ele entrou no santuário de Deus e entendeu o fim deles. Que o fim deles era a destruição. E olha só, vocês conhecem algum personagem na Bíblia que teve de tudo? No Antigo Testamento, foi um dos mais ricos. Teve de tudo. Tudo que vocês imaginam, de riqueza, de tudo mais. Quem foi? Salomão. Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz assim, ele ele percebe tudo isso, ele tinha tudo, ele desfrutava de tudo, e aí chega um momento lá que esse homem que teve tudo, ele experimentou todos os prazeres ali que ele poderia. Ele chegou num momento que diz assim, que tudo era o quê? Vaidade. É como se fosse correr atrás do quê? Do vento. Por isso que Moisés, ele vem falar, né? Eu escolho o povo de Deus. Eu escolho Deus o que? Usufruir do gozo momentâneo do pecado. O pecado, meus amados, ele promete muito e entrega o quê? Nada. Ele promete muito, promete prazer e entrega culpa. Você já se sentiu culpado? Porque nós somos pecadores, nós somos salvos, redimidos pelo Senhor, mas de vez em quando, né? Você já sentiu culpa? O pecado, exatamente, ele promete prazer, só que ele entrega culpa. Ele promete liberdade, entrega escravidão. Ele promete vida e entrega o quê? Morte. Então, só para vocês terem uma ideia, o que o autor aqui está falando, que Moisés se referia ao gozo, né? Ele preferiu o povo ao gozo do pecado. A gente tem que entender o contexto aqui na época, mesma coisa. Ali, se a gente parar para pensar e fazer uma analogia, né, uma associação aos dias de hoje, que não é diferente. Olha só, o Egito oferecia um prazer sensual. Ele tinha tudo, Moisés. Ele era príncipe, ele tinha as mulheres, enfim, uma série de situações. Ele tinha um prazer emocional, né? Ele era reconhecido, ele poderia ser aplaudido. Olha só o gozo do pecado, porque isso aí se converte em pecado. Oferecia um prazer estético, né? Prazer pelo poder, enfim, a gente pode enumerar vários aqui. E o pecado é enganoso. Tiago diz que o pecado, ele é enganoso. E Tiago 1, 14, 15, ele diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, primeiro você é atraído, né? Pela cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então você é atraído, você é seduzido. Há a concepção. O pecado nasce. Então começa com algo bom, com algo prazeroso. E no final gera o quê? Morte. E é sempre assim. E no Senhor, aqui,
o salmista, no Salmo 16, ele fala assim: no Senhor, né? Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, há delícias perpetuamente. Talvez alguém de fora olhe para você e fale assim: nossa, não usufrui da vida, né? A concepção aí de vida, né? Nossa, povo que, né? Mas não, a Bíblia fala que no Senhor, né, nós somos o quê? Plenamente satisfeitos. Eu queria ir para o terceiro ponto aqui, meus amados, em virtude do tempo. Existe uma crise também que a gente vê aqui no versículo 26, acompanhem comigo aí. Versículo 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior que os tesouros. Em algumas traduções diz assim, né? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é a mesma coisa que Hebreus 13, que diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, é a vergonha de ser identificado e com uma pessoa crucificada, com o Messias rejeitado. E aqui, nesse texto, a gente vê o seguinte: Moisés, ele desprezou as riquezas, ele preferiu o vitupério de Cristo, ou seja, como nós dissemos, ele preferiu, né? Ali, ele se identificou com o Messias que viria, e seria o quê? Rejeitado. Então, ele preferiu a isso do que as riquezas. E agora, o que eram as riquezas do Egito? Vocês têm noção? Vocês acompanham aí alguns canais de história? Vocês veem quando eles acham alguns itens lá, que é ouro para tudo quanto é lado. Meus amados, na época de Moisés havia muitas riquezas no Egito, muitas. Ouro puro, quartzo, outras pedras preciosas. Então imagine o Egito ali na época, né, de Ramsés, de todos aqueles faraós. E tudo isso Moisés tinha, mas ele preferiu o vitupério de Cristo, ou seja, Cristo ainda não havia vindo. Só que ele se identificou com o Messias. E vocês sabiam que ele preferiu se identificar com o Messias, com o sofrimento, ele sabia. E quando o povo de Deus, ele tem essa decisão, quando ele se identifica com Jesus, com o Messias, nós compartilhamos do sofrimento de Cristo. Olha só para vocês verem. Atos 9:4. Vocês conhecem a história da conversão de Saulo? Olha só, Jesus aqui, Atos 9:4 diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo quem? O povo de Deus. O povo de Deus se converteu e se identificou com o Messias. Ele chega para Saulo e fala: por que você me persegues? E tem outros textos. E quando nós sofremos por ser cristão, quando nós somos humilhados por causa do nome de Cristo, quando nós somos desprezados pela nossa fé que nós assumimos no Senhor, nós estamos participando do sofrimento de Cristo. Então, Moisés, ao invés das riquezas, ele preferiu o quê? Se identificar. Ele tomou uma decisão: eu vou me identificar com o meu Redentor. Eu vou assumir a minha identidade, eu vou me identificar com o meu Redentor.
Eu não quero as riquezas. E Jesus, ele vem falar em Mateus 16, 26. Presta atenção nesse texto. O que Jesus fala sobre as riquezas? Mateus 16, 26. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem um outro texto lá que eu gosto de Mateus 6, 24, que diz assim: não podeis servir a Deus e as riquezas. E um texto que me incomoda muito, meus amados, e pegando aqui nesse contexto, é a história do jovem rico. Vocês conhecem a história do jovem rico? O jovem rico lá, de Marcos, né? 10, 22. O jovem rico chegou, ele estava disposto, ele perguntou para o Senhor o que ele podia fazer. Aí Jesus deu uma resposta para ele: abandonar, né? Para ele tomar uma decisão. Abandone aquilo que você considera, né, como riqueza e siga-me. E o triste dessa história, o que aconteceu? Qual foi a decisão que ele tomou? Ele foi embora, triste, porque tinha muitas propriedades. Ele escolheu as riquezas. Aí eu gosto desse texto também do apóstolo Paulo, que ele diz assim, lá em 1 Timóteo 6, ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode dizer: eu não sou rico. Você pode dizer: isso não se aplica a mim. Mas não se trata apenas do que nós temos, meus amados. É também o que nós desejamos. O que você deseja? Quando você acorda pela manhã, todo dia, a primeira coisa que vem ao seu pensamento, a primeira coisa que enche o seu coração. Vamos esquecer a primeira coisa. Durante o dia, o que preenche o seu coração? Você está preocupado com algo que você quer muito ter, quer muito conseguir? Ou você está preocupado com o que eu posso fazer para, assim como aquele jovem daquele testemunho, o que eu posso fazer para ser um instrumento do Senhor onde que eu estou, para que o reino de Deus se expanda, cresça? Você tem que responder essa pergunta. Você está preocupado com as riquezas? Aqui Moisés não. E o último ponto aqui que eu queria destacar com vocês, deixa eu ver onde que eu marquei. O último ponto, vamos ler comigo aqui o 27, olha só, Hebreus 11, 27, acompanhe comigo aí, diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não olhou, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Abandonar, deixar para trás, renunciar por completo, romper definitivamente com. Ele tomou essa decisão. É a mesma que está lá em Lucas, né? Agora, qual era a perseguição que Moisés enfrentava? Está aqui no texto. Uma das pressões que ele enfrentava era a ira do rei. Ele matou um egípcio. Ele, né, de certa forma, ele conduziu o povo
E Moisés aqui, ele não temeu a ira do rei, ele tinha motivos de sobra para temer Faraó. Mas a pergunta que fica para nós é a seguinte: o que aconteceu com Moisés? Ele teve uma pressão contra o homem mais poderoso daquela época, o sistema mais poderoso que poderia praticamente, se a gente fosse pensar, destruir a vida de Moisés e persegui-lo, perseguir o povo. Por quê? Olha só, o texto vem falar para nós. Olha lá, 11:27. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê aquele que é o quê? Invisível. Ou seja, o que o texto está querendo dizer? Moisés, ele poderia ter medo. Todo mundo, eu acho que nós somos seres humanos. Mas o texto fala que ele não temeu ser perseguido aqui pelo rei. E por quê? Porque o texto fala que ele olhou diretamente para o Senhor. E a decisão, a crise da decisão, meus amados, é exatamente essa. Nós somos pressionados o tempo todo. Nós somos pressionados no trabalho. Quem é que trabalha no dia a dia? Nós somos pressionados na família. Nós somos pressionados, até no ambiente aqui, talvez. Nós somos pressionados praticamente o tempo todo. E quando, esse aqui é um ponto muito, até está aqui por último, porque é um ponto que muitas pessoas tomam uma decisão contrária em virtude das pressões. Só que Moisés, ele poderia parar naquele momento que ele viu que estava tudo vindo, tudo pressionando ele poderia parar naquele momento e poderia desistir de tudo. Só que o texto fala que ele olhou para o Senhor, sem falar que ele conhecia o Deus de Israel, o Deus que prometeu, que estaria com eles, é o Deus da promessa, é o Deus que prometeu o Messias, é o Deus que prometeu uma vida, eterna. E aí o que ele fez? O medo paralisa. Se você tiver medo, você vai ficar paralisado. E aí ele olhou para o Senhor. E quando ele olhou para o Senhor, ele praticamente usou o antídoto do medo. Ele não olhou para as circunstâncias. Então, se você tomar uma decisão, se você colocar aí riqueza, pressão, prestígio, tudo, vai te aparecer na frente uma série, um contexto, uma circunstância. Aí você vai tomar a decisão. Você vai preferir prestígio, riqueza, você vai estar pressionado, o que você vai fazer? Nós temos que olhar para quem? Para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E foi o que Moisés fez. Ele trabalhou com uma pressão dessa forma. E eu queria finalizar aqui. Eu queria finalizar olhando para os 2 últimos versículos. Vamos acompanhar comigo os 2 últimos versículos, meus amados, só para a gente finalizar.
existe uma urgência para que a gente tome uma decisão por Deus, uma decisão por Cristo. Olha o que diz o 28 e o 29. Presta atenção. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos. Existe um contraste aqui final nessa história de Moisés. Moisés, ele tomou uma decisão. Ele foi pressionado por prestígio, foi pressionado, riqueza, prestígio e tudo mais. Agora tem um contraste aqui nesses dois versículos finais. Por que o contraste? Porque aqui vem falar para nós que num momento eles foram perseguidos. Moisés já estava trilhando os caminhos, ele já tinha escolhido, ele já tinha tomado a sua decisão pela sua nova identidade por Deus. E ele já estava fazendo aqui, obedecendo ao Senhor com as ordenanças e tudo mais, a gente viu aqui. E qual é o contraste? Porque quem persegue o povo de Deus? Quem que persegue? Os egípcios. E quem que eram os egípcios? Os egípcios eram aqueles que tinham o quê? Prestígio, tinha tudo, tinha prazer, tinha riqueza, tinha poder, tinha a religião. E o que os hebreus tinham? Nada. Nada não, né? Os hebreus, nada, mas eles eram o quê? Escravos, não tinham prestígio, não tinha o prazer, não tinha as riquezas, não tinha a terra, mas os hebreus tinham o quê? Deus. O nosso Deus. Eles tomaram uma decisão, e principalmente Moisés que liderou o povo. E aí, meus amados, eles tinham Deus, e olha o texto aí, a 10ª praga naquela noite, a gente vê aqui que a 10ª praga naquela noite, os hebreus estavam protegidos pelo sangue do cordeiro ali na porta. O sangue, né, nas vergas das portas, foi a diferença entre a vida e a o quê? Morte. E sempre vai haver essa diferença entre a vida e a morte. Tudo depende das decisões, e principalmente da primeira, a mais importante de todas. Você só pode ter vida, a palavra de Deus fala e nós cremos nisso. Você só pode ter vida se você tomar a decisão mais importante, que é o quê? Reconhecer, crer e aceitar o senhorio do Senhor Jesus. E o texto fala que quando o Mar Vermelho ele se abriu, os hebreus passaram como se fosse ali, né? Passaram em terra seca. As águas se ergueram como muralhas. O texto dá aqui para nós. O impossível tornou-se o quê? Possível. O impossível tornou-se possível. Sabe o que o inimigo faz, meus amados? Quando ele oferece riquezas, prazeres, pressões, e aí você fica naquela, eu creio, eu vou, assumo a minha identidade com Deus ou não. Sempre a gente vai se deparar, o inimigo sempre vai colocar na nossa vida que as coisas são ali objetivas, elas jamais podem, ser transformadas se você colocar, derramar a sua vida. Ou seja, a questão do o impossível
tornar-se o quê? Possível, porque Deus estava com eles. E aí, o texto fala que quando aquele povo que tinha tudo, viu o mar, viu lá, os hebreus passaram, está seguro, vão passar também. A hora que eles viram, eles tentaram seguir confiando em seus carros, o seu poderio, tudo aquilo. O mar se fechou. E a pergunta que fica para nós, que eu achei muito interessante o que o Natan falou hoje pela manhã, repito, meus amados, você tem alguma dúvida sobre Cristo, sobre a igreja? O inimigo, ele quer criar essa confusão, talvez, na sua mente. Mas fato é, meus amados, onde estão os egípcios hoje? Onde estão afogados, mortos, enterrados? Suas riquezas estão, algumas delas, em museus, não sei. O mundo passa, meus amados, e a decisão sempre vai estar para você. Se você não tomou a primeira decisão ainda, se o Senhor falar no seu coração, você não relute. Tome. Porque a palavra é clara, o mundo passa. Quem sabe aqui se vai estar vivo amanhã, levanta a mão. Eu não sei. Espero, né? Mas eu não sei, você sabe? E aí? Você vai brincar? A escolha sempre é nossa. Então, só para fechar, Deuteronômio diz assim: escolhe, pois, a vida. Josué 24:15 diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. E lá Elias de novo no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A escolha sempre é nossa. Ninguém vai escolher por você. Ninguém pode escolher por você. Nem seus pais, nem seu cônjuge, nem o pastor, ninguém. E aí, meus amados, eu queria fazer um apelo final. Como eu disse, e vou reforçar, a sua primeira escolha é a mais importante de todas. Se você não escolher isso, o resto, não importa o que você escolha, que você acha que está escolhendo, que vai fazer a diferença. A palavra de Deus fala que não. Nós precisamos escolher a Cristo. Nós precisamos se arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus. Nós precisamos confessá-lo como o Senhor, porque fora dele a palavra de Deus fala que não há salvação. O inimigo vai falar: sim, há vários caminhos, mas a palavra de Deus fala que não há salvação fora de Cristo. E hoje a porta da graça está aberta. O convite é feito. Não endureça o seu coração, meus amados.